Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Prezada audiência conservadora do Brasil, minha saudação a todos vocês. Sejam bem-vindos ao 15º episódio do Burkecast, que é também a nossa segunda edição internacional. O Burkecast é o seu bate-papo online que traz semanalmente um tema relevante e de interesse particular do público conservador. Eu me chamo Aramis de Barros e transmito desde Navegantes, no litoral norte da conservadora Santa Catarina. O Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD desenvolvida para ajudar você a se envolver mais a fundo no tema do conservadorismo. Aproveite a promoção que o Burke Instituto traz para você, que é ouvinte dos nossos podcasts, e deseja começar ou dar continuidade aos temas que têm sido discutidos aqui no programa. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto no endereço www.burkeinstituto.com e use o cupom Burkecast, com todas as letras em minúsculo, e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura da plataforma de ensino. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você que tem prestigiado o nosso programa. Lembre-se de que os episódios do Burkecast estão disponíveis pelas plataformas YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker e Castbox. O seu apoio, naturalmente, é muito importante. Você pode fazê-lo deixando o seu like, o seu comentário e, sobretudo, compartilhando o conteúdo com os amigos. Antes de apresentar o nosso querido convidado desta edição, eu gostaria de mandar um abraço fraternal aos nossos irmãos e amigos uruguaios que nos acompanham fielmente desde a charmosa e super agradável capital uruguaia, Montevidéu. Meu abraço vai para o pastor Aldo Fernandes, que dirige a Igreja Casa Real, e ao irmão Oscar Jordi. Aliás, o pastor Aldo tem trabalhado para, no futuro próximo, viabilizar a transmissão do Burkecast nas ondas da rádio Nexo FM 102.3 MHz de Montevidéu, Uruguai. Um abraço a vocês todos, amigos conservadores dessa nossa querida nação irmã, que é o Uruguai. Muito bem, o nosso convidado de hoje, dessa 15ª edição do Burkecast, é mestre em liderança organizacional, tem MBA em administração e é bacharel em engenharia eletrônica. Ele trabalhou por 3 anos na Florida Christian University, estruturando um programa de mestrado em educação com enfoque em educação por princípios. Ele também é fundador e presidente do Conselho de Administração da Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, a AECEP. É consultor de desenvolvimento organizacional e palestrante sobre gestão empresarial e educação cristã. Ele tem larga experiência como executivo em corporações nacionais e multinacionais. É casado com Ana Beatriz, tem 3 filhos e 3 netos, vive entre o Brasil e os Estados Unidos. E é de lá dos Estados Unidos que ele nos atende nessa noite. Para conversarmos sobre o teste Pearce de Cosmovisão, eu tenho a honra de receber, nessa edição internacional do Burkecast, o professor Roberto Rinaldi. Prezado professor Roberto, muito agradecido por aceitar o convite para estar conosco nessa edição do Burkecast. O senhor que nos atende gentilmente desde Winter Garden, na Flórida. Suas palavras iniciais, por gentileza. É uma satisfação estar com vocês. Eu agradeço essa oportunidade, essa honra do Instituto Burke e o convite gentil do Aramis, poder me juntar a essa comunidade que preza valores tradicionais. É um privilégio. Vamos aproveitar esse tempo, trocar ideias e continuarmos crescendo para o bem da nossa nação e das nossas famílias. Muito bem, professor Roberto. Antes de lhe dirigir as perguntas, eu gostaria de rapidamente deixar 2 recomendações de leitura aos nossos ouvintes sobre o tema Cosmovisão. Pode ser que, eventualmente, alguns deles não estejam familiarizados com essa matéria. Os 2 livros
que eu recomendo aqui são de fácil leitura, podem ser encontrados facilmente em qualquer livraria física ou online. O primeiro desses títulos que eu recomendo é o livro O Universo ao Lado, de autoria de James Sire, pela editora Monergismo. E o outro título também recomendável é Cosmovisões em Conflito, de Ronald Nash, também publicado pela editora Monergismo. Então fica aí a dica para os nossos amigos se envolverem mais com o tema Cosmovisão. Professor Roberto, a primeira questão. Todas as pessoas, de forma geral, todas as pessoas possuem uma cosmovisão, embora a maior parte delas não se dê conta disso, ou nunca tenha parado para refletir ou pensar sobre isso, né? Explique para a nossa audiência exatamente o que é uma cosmovisão e qual o seu impacto numa sociedade e, por decorrência, o impacto dela na construção de uma civilização. Ok, excelente. Bom, cosmovisão é uma palavra, né, que a princípio parece complicada, estranha. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, também, especialmente quando eu vi a primeira vez, ainda me disseram que ela tinha origem numa palavra alemã, que era difícil de pronunciar, que traduzida literalmente significa visão de mundo. Mas quando eu comecei a entender o conceito de cosmovisão e as suas implicações com educação, que é a área onde eu milito como missão de vida, aí essa palavra foi incorporada de maneira definitiva. Ela traduz muito do que nós fazemos, do que nós buscamos produzir com o nosso trabalho, e eu tenho certeza que vai ser relevante para todos os ouvintes que, porventura, ainda não conheçam. Então, cosmovisão, literalmente, é visão do mundo, como eu enxergo o mundo. O conceito mais básico de cosmovisão são o conjunto das suas pressuposições. Nós todos temos pressuposições, as hipóteses que residem dentro de nós, como é que a gente entende o mundo, como é que a gente explica o mundo, e aquilo seja consciente ou inconsciente, seja verdadeiro ou não necessariamente verdadeiro, como hipóteses, elas estão dentro de nós, são os nossos padrões de pensamento e de interpretação das informações que recebemos, e uma figura que é comumente usada é como se fosse um óculos, né? Nós enxergamos o mundo através dessa cosmovisão, é a maneira como a gente vai interpretar os fatos, vai julgar uma situação, vai tomar uma decisão, vai se posicionar diante de alguma informação ou questão. Então, deu para perceber que é muito importante, muito importante. Aí eu vou entrar num outro aspecto que está diretamente relacionado à cosmovisão, que esse já é bem mais familiar para nós, que é o que a gente chama de cultura. Então, a cultura, né, que vem da palavra cultivar, né? Então, cultura pode ser uma cultura de plantas, de milho, de orquídeas, mas pode ser também uma cultura de ideias. Uma cultura seria, de certa maneira, todo o conjunto de crenças, valores, conhecimentos, arte. A gente usa muito a palavra cultura em relação à arte, a forma de expressão, né? Qualquer forma de expressão está vinculada a uma cultura e está relacionada a um grupo, a uma sociedade, a uma época. E a relação que ela tem com cosmovisão, aqui é o ponto interessante, uma cultura pode ser entendida como a cosmovisão de uma sociedade, de um povo. Ou seja, aquilo que prevalece como conjunto de crenças, o jeito de ser, né, o jeito próprio de lidar com as atividades, de perceber o mundo e de se expressar perante o mundo, traduz a cosmovisão desse grupo, dessa nação, de uma certa maneira. Então, cosmovisão e cultura estão muito relacionados.
uma cosmovisão, falando do indivíduo, é formada pelo conjunto de filosofias, né? Todos nós temos traços de filosofias, nós acabamos acumulando filosofias hedonistas, consumistas, materialistas, socialistas, existencialistas, teístas, e nós vamos absorvendo essas filosofias, o nosso jeito de ser define a nossa cosmovisão dentro de um contexto forma uma cultura, e essa cultura, como você perguntou inicialmente, se eu não me engano, essa cultura tem um grande impacto no grupo, na sociedade. Por quê? Bom, vamos dar um exemplo do Brasil. É um traço da nossa cultura, o jeitinho brasileiro, que teve aí a sua gênese, para quem estuda isso, teve a sua gênese na corte portuguesa e hoje é institucionalizado no país, né? Todos nós convivemos com isso, isso é praticado dentro de casa, praticado em todas as instâncias da sociedade. Agora, o que é essa cultura do jeitinho? Que é um traço brasileiro e que está na nossa cosmovisão nacional. É uma forma de lidar aí com o extremo formalismo burocrático que nós herdamos e continuamos multiplicando avassaladoramente, né? Somos o país que mais produz leis. Pega nosso sistema tributário, por exemplo, nosso sistema legal, é uma coisa complexa. Então, o jeitinho foi a maneira que desenvolvemos aí na nossa cultura, na cosmovisão que é praticada individualmente em cada família, para satisfazer desejos, encontrar um caminho mais fácil, contornar situações complicadas. Só que isso vai na contramão do que a gente proclama como nosso lema na bandeira: ordem e progresso. Sabemos que o jeitinho atrai corrupção, alimenta suborno, transforma o corruptor em prestador de serviço. Como eu convivo bastante aqui com a nação americana, e acabei estudando muito a história americana, a Constituição americana, por conta até do contexto educacional, a nação americana, ela foi um experimento de civilização que partiu de uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão que privilegiava autogoverno, que privilegiava responsabilidade individual, que reconheceu direitos inalienáveis, como está na Constituição, dados por Deus ao indivíduo. Então, essa república constitucional, né, como acabou sendo formada, fundamentada em vários princípios bíblicos, trouxe aqui para o país uma liberdade, uma prosperidade que jamais tinha sido visto em qualquer outro povo do mundo. Hoje isso está bem diferente, mas a história nos mostra que esse experimento trouxe resultados maravilhosos. Então, isso aí talvez explique, mostre como a cosmovisão do indivíduo, né, o conjunto das seus traços de filosofia de vida, vão formando a sua cosmovisão, a cosmovisão em grupo forma a cultura, e a cultura com os seus traços, os seus jeitos de lidar com essas situações e de se relacionar, acaba impactando a família, o indivíduo e a nação. Com certeza, professor. Muito bem colocado. Agora, o chamado mundo ocidental em que nós vivemos, né, ele foi erigido ao longo de séculos sobre uma cosmovisão que a gente coloca como predominantemente uma cosmovisão teísta cristã. Agora, muita coisa mudou no Ocidente, correto, professor? Sobretudo nos últimos 200 anos. Sem dúvida. Qual a visão de mundo, na sua opinião, a visão de mundo que prevalece, ou quais, se forem mais de uma, quais as cosmovisões que disputam
as mentes e os corações nos dias de hoje, na sua opinião? Excelente sua colocação. Muita gente não se dá conta, ou às vezes até reluta em aceitar, né, que o mundo que nós conhecemos, no Ocidente particularmente, foi fortemente influenciado pela cultura teísta cristã, com o advento de Cristo e a sua obra redentora, e a reforma protestante. Então, as boas novas do Evangelho, que sejam elas reconhecidas ou não por alguma comunidade ou sociedade, elas trouxeram um conceito de liberdade que impactou todo mundo, impactou o Império Romano, reformou conceitos de tirania, de castas, né, de separações, e abriu novos horizontes. A liberdade que Jesus proclamou evocava um direito implícito do valor do indivíduo perante Deus. E não que essa liberdade do indivíduo só existia na medida que algum poder humano, né, alguma autoridade concedia para ele. Então, esse conceito de que o indivíduo tem valor em si, ele tem liberdade, ele tem direitos, ele tem a sua individualidade, isso foi muito do cristianismo que trouxe, que cultivou numa cultura e foi libertando povos. Então, tudo bem, o cristianismo deu lugar para que, de maneira deformada, distorcida, politizada, ele praticasse, em nome de religião, muitos erros e até atos extremamente condenáveis e escravizantes. Isso são deformidades, não é a essência do cristianismo. E a reforma protestante, sem dar ênfase aí à questão de religião novamente, mas o que eu queria enfatizar aí é que o que a reforma protestante trouxe? Ela trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, ao indivíduo. Ela disponibilizou esses princípios bíblicos para que o indivíduo comum pudesse ter acesso e conhecer esses princípios que acabaram afetando todas as áreas práticas da vida, né? Família, governo, negócios, educação. O indivíduo foi descobrindo que não é o rei que é a lei, mas a lei é que deveria ser o rei. Então, na tua pergunta, o que tem mudado? Bom, a pós-modernidade, como a gente classifica esse período que estamos vivendo, com toda a relativização de valores, a secularização, né, aqui nos Estados Unidos, isso é muito forte, desconstruindo a visão cristã. Aqui o pessoal faz de tudo para negar que a história americana é uma história cristã. E o que a gente tem vivido também no Brasil é o endeusamento do Estado, né? O Estado como provedor de necessidades, solucionador de problemas sociais. Tudo isso misturado tem dado lugar a essa, vamos dizer, cultura que é global, né? Hoje, com a conectividade, né, que nós temos, né, os meios de informação, nós estamos desenvolvendo uma cultura global, ou seja, não é mais característica única de um país, de um povo, de um grupo, mas certos traços culturais hoje são encontrados, especialmente na geração mais nova, encontrados em todo mundo, igualmente. Então, hoje o que a gente vê? Imediatismo, irreverência, né, uma ênfase tremenda na aparência, né, naquilo que é percebido e não aquilo que é real, né? A persona é mais importante que o caráter, uma adoração do prazer, tudo é definido por ser feliz,
a banalização do sexo. Uma palavra que eu gosto de usar como exemplo é a palavra amor. A palavra amor hoje é completamente desgastada, né? Ela não traduz mais o que se propôs originalmente. Então, hoje, a palavra amor está tão fraca, né, que você ama coisas. Então, quando alguém quer colocar um pouco mais de ênfase, já se parte para adorar. Então, eu adoro. Amar já é pouco, porque o amor ficou desgastado. Então, em nome do amor, tudo se justifica, e já não traduz mais o sentido de altruísmo, de abnegação, de interesse no próximo, né? Tudo isso que a palavra amor carrega, né? Como Jesus, né? Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Isso, hoje, se você fala em amor, já não tem mais esse sentido. Tem muito mais o sentido de o deleite que isso me causa. Então, falando de nação, né? O que prevalece na mente das pessoas, né, no coração das nações, hoje eu acho que perdemos o sentido de o ideal de nação como um povo compromissado com o bem desse país, que reconhece a soberania de Deus como estando acima de todos nós, que provê esse Deus soberano, ele provê princípios, né, leis que podem dar direção e regras para todas as instituições, né, que nós temos aí, família, Estado, a igreja é uma instituição, a empresa é uma instituição, e ao perder essa noção de que existe um Deus soberano, ao perder essa noção do compromisso horizontal que temos uns com os outros para construir uma nação e a cultura que nos une. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? A dificuldade de você educar filhos hoje entendendo uma cosmovisão, porque a cosmovisão que você quer cultivar na sua casa é conflitada constantemente com a cultura prevalente em diversos lugares, mesmo entre os cristãos. Hoje, você fala cristianismo não necessariamente define perfeitamente uma cosmovisão, e menos ainda uma cultura. Então, esses são desafios grandes, porque nós perdemos ou deixamos perder uma herança, né, de uma visão cristã de mundo, uma visão ordenada de mundo. Isso, claro, traz todas as consequências, né? Cada indivíduo procurando desenvolver utopicamente a sua própria visão de mundo, mas, no fundo, a cultura prevalente é que acaba moldando a todos nós. Ok, professor. Professor, o tema central do nosso bate-papo é o chamado teste Peirce, para avaliar a cosmovisão quanto ao seu alinhamento cristão bíblico, ou teísta cristão, né? Então, eu vou pedir ao senhor que, por favor, explique para a nossa audiência como foi desenvolvido esse teste de cosmovisão e qual a sua confiabilidade. E também, em que situação e para que público esse teste é dirigido? Então, estamos falando de cosmovisão, né? Quais são as filosofias, quais são as hipóteses que estão dentro de mim, que governam o meu pensamento, me dão uma leitura de mundo e, de certa maneira, governam as minhas escolhas. Se nós estamos educando, seja na nossa casa, seja numa escola, seja numa igreja, seja em qualquer contexto onde haja uma interação com uma geração mais nova, por exemplo, se nós estamos educando a partir de alguma base cultural, filosófica. Nós transferimos conhecimento dentro de uma perspectiva de cosmovisão. Então, se o nosso desejo, se nós entendemos que
temos recebido e buscado desenvolver uma cosmovisão alinhada com valores cristãos, alinhado com os princípios da palavra de Deus, e compromissada com o desenvolvimento da nossa nação, e nós queremos transmitir isso dentro do nosso lar, dentro da nossa atividade educacional, eu preciso saber se a minha cosmovisão, que estou educando, ela é coerente com o que eu acho que eu creio. Porque como nós estamos imersos numa cultura, essa cultura acaba querendo moldar a minha cosmovisão. Então eu posso achar que tenho uma cosmovisão, mas a cultura já me modelou de tal maneira que eu nem sei mais exatamente, ou nem tenho consciência de qual é a minha cosmovisão, quão bíblica, quão cristã ela é de fato. Esse teste Pearce, que foi criado pelo Instituto Neemias, nos Estados Unidos, que é nosso parceiro, ele é uma marca registrada, foi criado há 30 anos atrás. Se alguém quiser procurar o Instituto Neemias, ele é Nehemiah, né? Nehemiah, em inglês, institute.com. Nehemiah, com H.com, e já foi aplicado em mais de 100 mil pessoas, prioritariamente nos Estados Unidos. São 70 declarações, você lê, são afirmações, e você concorda, não concorda, concorda totalmente, discorda totalmente, ou é neutro em relação a elas. E Pearce quer dizer o quê? Então, P-E-E-R-S. Então, P de política, E de economia, E de educação, R de religião, e o S de questões sociais, sociedade. Ou seja, eu estou avaliando a cosmovisão nessas 5 categorias, por isso é Pearce. E o resultado, quando você vai respondendo ou vai classificando a sua posição em relação a essas 70 declarações, você vai ver, é um programa de computador, ele vai te mostrar, então, um gráfico onde você se classifica. E tem 3 faixas ou 4 faixas, que são: a superior é teísta bíblica, ou seja, você é um teísta cristão com alinhamento bíblico. A intermediária, que é você tem uma visão cristã moderada, então equilibrado, então parte é bíblico, parte já é tradições, já é a cultura que está prevalecendo em você, e a última é humanista secular, sendo que humanista secular ainda se divide em socialista. Quer dizer, além de ter uma visão secular de mundo, você ainda está impregnado de socialismo. Essa classificação não tem a pretensão de definir se você é cristão ou não cristão. A princípio, a ideia não é essa, mas a ideia é te mostrar o quanto você pensa, né? Quanto você pensa como a igreja cristã historicamente pensava. Se você é socialista, você é centrado em Estado. Se você é humanista secular, você é centrado em si mesmo. Se você é teísta bíblico, você é centrado em Deus. E esse teste, falando de confiabilidade, são 3 décadas de pesquisa estatística pelo Instituto Neemias, acumulando esses dados que são gerados por computador. Ele já foi avaliado por várias universidades, já foram feitos benchmarks com ele, com grupos de controle. Ele é reconhecido pelo escritório de patente dos Estados Unidos como o único teste avaliador de cosmovisão bíblica que é profissional, e milhares de escolas, igrejas, ONGs, negócios, alunos de ensino médio, ensino superior, têm usado isso para avaliar, inclusive, trabalhar nas teses de doutorado e tudo mais. É isso. Perfeito, professor. Eu vou pedir só que o senhor fale um pouquinho mais perto do microfone, que nós tivemos uma pequena queda aqui no volume de áudio do senhor, no finalzinho agora dessa resposta. Perfeito. Professor, o teste Pearce foi trazido para o Brasil
por meio da AECEP, da Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípio, e eu queria saber, com o senhor, o seguinte: qual é a diferença, tecnicamente, entre o teste Pearce adotado nos Estados Unidos e esse que está disponível aqui por meio da AECEP no Brasil? O teste Pearce original, esse do Instituto Neemias, eles são 70 declarações. Então, ele é um teste demorado, você paga para realizar e tem que ser processado depois, e o resultado devolvido posteriormente. E ele tem, assim, um forte viés para a cultura americana. Se você considerar as 70 questões, ele foi muito feito, claro, se você está fazendo afirmações, e ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, pensando principalmente no povo americano, para que essas questões sejam bem entendidas e sejam relevantes para as pessoas que estão nesse ambiente, né? Eu preciso que essas questões sejam percebidas dentro das atividades de cada um no dia a dia, na maneira como esse país funciona. Então, ao trazer para o Brasil, como uma concessão, inclusive, do nosso parceiro Instituto Neemias, a gente selecionou 20 questões, que é a versão enxuta do teste, que mantém um equilíbrio entre essas 5 categorias, né, que eu mencionei, que é política, economia, educação, religião, sociedade. Então, são 20, mantendo um equilíbrio entre essas 5 categorias e buscando também um alinhamento com o nosso contexto brasileiro. Porque se eu fizer uma declaração que é muito pertinente ao ambiente americano, muito pertinente à estrutura societária, governamental americana, eu vou ter dificuldade, talvez, de entendimento aqui. Além disso, a gente fez vários testes piloto até refinar a redação dessas declarações para assegurar que o entendimento do brasileiro está ok, que não foi só uma tradução, foi uma versão, além de estar buscando coisas que são também relevantes para nós aqui no Brasil, também escrever de uma forma que seja perfeitamente compreendida por um brasileiro. Essa é a diferença. E aqui no Brasil, nós estamos disponibilizando esse teste para os nossos associados, né? A AECEP tem hoje, no Brasil, 151 associados, mais um conjunto aí de 40 e poucos afiliados e grupos parceiros. Então, os testes têm sido usados dentro desse universo. E, dentro desse universo, ele é um benefício, ele é grátis. Essa é a diferença entre o que nós fazemos aqui e o que o nosso parceiro, que foi o criador do teste, faz nos Estados Unidos. Tá perfeito, professor Roberto. Queridos ouvintes do Borkcast, esse é o nosso 12º episódio, dessa vez entrevistando o prezado professor Roberto Rinaldi sobre o teste Pearce de Cosmovisão. Já estamos juntos há 33 minutos nesse bate-papo super edificante. Peço a você que não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e também de, por favor, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Professor, há algum detalhe que seja digno de observação e de destaque, eu digo no sentido de preocupação, né, nos resultados acumulados nos testes Pearce aplicados já por tanto tempo no contexto educacional americano? Sim, sem dúvida. Como o Instituto Neemias tem feito esse teste desde 1988, e isso fica numa base de dados, isso produz um gráfico que estatisticamente pode ser comparado, você pode observar tendências, né, do consolidado desses resultados. Então, você pode observar a curva, né, das porcentagens de resultados que foram classificados como teísmo bíblico, como cristão moderado, como
humanista secular, o secularismo e socialismo. Então, ele vem monitorando isso desde 1988, e é importante destacar que esse teste tem sido aplicado predominantemente em alunos de ensino médio e alunos cristãos. Alunos cristãos esses que estudam em escola pública, estudam em escola cristã, tradicional, estudam em casa com pais cristãos procurando fazer uma educação domiciliar, por algum motivo, e ele começou, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, a monitorar também escolas que explicitamente têm um compromisso com uma cosmovisão cristã. E essas escolas aqui nos Estados Unidos, entre elas se destacam as escolas de educação por princípios, né, que aqui chama-se Principal Approach. Bom, e o que ele observou é que o gráfico de tendência, né, peers, nessas 5 categorias, ele veio decaindo. Então, alunos de ensino médio ou de universidade, predominantemente ensino médio, mas também de universidade, cristãos que estudam em escolas seculares, eles começaram ali em 98, eles tinham uma visão cristã moderada e vieram caindo e se tornando cada vez mais seculares na sua visão. E os alunos cristãos que estudavam em escolas cristãs tradicionais, que estavam posicionados acima, né, tinham uma visão cristã moderada, acima dos alunos que estavam em escolas públicas, que não têm compromisso nenhum com uma cosmovisão cristã, eles também vêm decaindo, a ponto de... eu lembro quando eu estava numa conferência na Guatemala e o Instituto Neemias soltou um boletim dizendo, gente, daqui a pouco os alunos cristãos em escolas seculares e em escolas cristãs tradicionais vão se tornar totalmente seculares. Ou seja, a escola sozinha não está fazendo diferença. E aí, a boa notícia é que ele enxergou. Então, esse gráfico que ele compartilhou e vem compartilhando desde então, mostra que a juventude, né, da comunidade cristã, esse teste já hoje tem 120 mil alunos já nessa base de dados. Ele mostra que há uma predominância do pensamento, da cosmovisão secular, tendendo ao socialismo. O que se destaca, mas aí nós estamos falando de 5% de toda essa juventude testada, são os que fazem educação domiciliar e os que estudam em escolas que têm um compromisso explícito com uma cosmovisão cristã. Esses se colocam no cristianismo moderado e alguns, né, alguma porcentagem ali, chegando no teísmo bíblico. Então, essa tendência, ela é alarmante, porque isso mostra o quê? A cultura está prevalecendo. A cultura tem penetrado e secularizado a cosmovisão desses alunos cristãos, de famílias cristãs, de famílias cristãs, porque estão enxergando a vida cada vez mais idêntico aos alunos que não têm uma cosmovisão cristã, não receberam isso, não têm necessariamente um compromisso explícito com uma cosmovisão cristã. Então, isso, ora, a maneira como a gente pensa é como vai se refletir na nossa vida e vai se refletir na nossa casa e na nossa sociedade. Então, para a ESEP isso é muito importante, porque a ESEP trabalha, né, o objetivo da ESEP é desenvolver cidadãos com competência, com caráter cristão, alunos que estejam preparados para ser líderes servidores
que tenham uma cosmovisão cristã, que possam fazer diferença, né, para desenvolvimento de uma sociedade que reflita os princípios do reino de Deus. Então, para nós, esse gráfico é alarmante, mas ele nos ajuda a refletir na importância do trabalho que fazemos. Professor, se eu me entendi bem, então, o que está salvando a transmissão de uma cosmovisão teísta cristã nos Estados Unidos hoje são as escolas conservadoras, denominacionais ou cristãs, declaradamente cristãs, e a educação domiciliar, correto? Olha, nessa estatística de 120 mil alunos pesquisados, eu posso te afirmar que sim, porque 90%, né, vamos dizer, eu estou olhando aqui o gráfico, abri o gráfico agora, 80% a 85% da juventude cristã está em escola pública, e esses estão com um pensamento totalmente secularizado. Aí E os também, alunos que são em escolas tradicionais cristãs estão um pouco melhores, mas esse conjunto dos dois dá 90 e poucos %. Então e você está certo. o senhor falou também que há uma identificação grande aí com o socialismo, né? Claro, essa curva mostra o secularismo caminhando para o socialismo. Certo. Nós estamos vendo o resultado disso hoje nas ruas nos Estados Unidos, né? O que está acontecendo aí Com hoje. certeza. Olha, eu encontro meus amigos aqui, cristãos aqui nos Estados Unidos, que trabalham em diversas áreas, mas vários são da área educacional, e eles falam exatamente isso que você disse. O que nós estamos vendo, uma nação que foi cristã, ela se torna secular e socialista por causa do seu sistema educacional. Perfeitamente. Professor, e agora com relação à experiência brasileira, como tem sido ou qual tem sido o resultado da aplicação do teste PIRS de Cosmovisão aqui no Brasil? O que a ESEP espera promover com ele também? Então, aqui no Brasil, nós não temos compilado assim os resultados do teste, né? Nós aplicamos, o teste fica disponível e a gente não tem, nós vamos implementar um controle disso para a gente poder monitorar como caminham os grupos que estão aplicando esse teste. Eu, particularmente, usei o teste em duas aulas que eu dei em universidades, usei o teste em alguns grupos de controle, usamos o teste num evento, um grande evento que nós fizemos, e eu observo sempre a mesma coisa. Há uma surpresa, um choque das pessoas quando fazem o teste, porque são cristãos e particularmente no nosso meio, são cristãos dedicados, né, que se veem como muito compromissados, mas quando eles percebem o quanto de socialismo e de secularismo está infiltrado na cosmovisão deles, é chocante, porque, como eu disse, a gente não se dá conta. Então, na ESEP, continuando a sua pergunta, a gente entende que toda a filosofia de educação é baseada numa filosofia de governo. E isso se traduz na visão do que controla, quem está exercendo a autoridade, quem estabelece o fundamento para a verdade, para como as coisas vão funcionar. E, por outro lado, toda forma de governo também é sustentada por uma filosofia de educação, porque isso vai promover a continuidade do modelo. Então, se nós estamos desejando, se nós estamos crendo que o que nós precisamos é uma república, né, representativa, constitucional, que promove liberdade, prosperidade, valor da vida, isso depende da educação dos indivíduos. Então, nós, a ESEP, né, a ESEP tem esse foco, né, com as suas escolas, com o treinamento que ela produz, com o material que ela desenvolve, traduz, com os eventos que ela faz e com o intercâmbio e com toda a comunidade de aprendizagem que nós criamos com vários parceiros, o que a gente quer é desenvolver pessoas que tenham uma cosmovisão que
aplique princípios do reino de Deus, uma cosmovisão que seja alinhada com valores tradicionais da família, valores que edificam uma nação para o bem dessa nação, para o seu desenvolvimento. E o teste PIRS a gente vê como, mesmo essa versão reduzida, compacta, ela é útil para aferir, primeiro, se a nossa educação está produzindo indivíduos com essa cosmovisão, mas, no momento, nós estamos mais preocupados em saber se os educadores têm uma cosmovisão ancorada nesses princípios. O senhor quer dizer que há também a aplicação do teste PIRS para os professores, é isso? Com certeza, com certeza, com certeza. Esse curso que nós fizemos parceria com 2 universidades aqui no Brasil para levar o programa da ESEP, programa educacional, para um curso de pós-graduação, usando a experiência que eu adquiri aqui nos Estados Unidos, junto à Florida Christian University. E já que a gente tinha formado vários mestres, doutores, a gente quis fazer essa experiência piloto. E aí, é claro, aplicamos o teste antes dos alunos entrarem de cabeça no curso e depois no final. E foi chocante perceber, alunos todos cristãos, de diversas origens e diversas atividades no meio cristão, perceber a reação deles no começo e depois no final, quando eles já entenderam, então, quais eram os pilares da cosmovisão cristã manifesta nas diversas áreas da sociedade, entenderem como eles estavam despreparados, sem perceber, para transmitir essa cosmovisão bíblica. A gente confunde religião com uma cosmovisão cristã, e não é, né? Religião pode ser apenas um conjunto de práticas de uma determinada denominação, para perpetuar aquela tradição. Não tem nada a ver com uma cosmovisão, falando no sentido de como você se relaciona, como você decide, como você constrói, como você governa na sociedade, em casa e como nação. Professor, então o teste PIRS pode mostrar, por exemplo, que um determinado cristão, ele sem perceber, pode se manifestar socialista e, ao mesmo tempo, conservador em questões morais. Quer dizer, ele acaba vivendo esse paradoxo que o teste acaba mostrando para que ele possa, então, se aperceber do problema, é isso? Exatamente, exatamente. Traços de, por exemplo, dependência do Estado, distribuição de renda, controle centralizado da educação, o papel da família, como funciona uma sociedade, esse conceito a visão de igreja, de valores. Nós estamos impregnados, né? Nossa cultura brasileira, ela é impregnada de pensamento socialista e, ultimamente, esquerdista e até comunista. E eu estou falando de cristãos sinceros, que às vezes confundem socialismo com cristianismo. Então, o teste expõe isso e faz a pessoa refletir. Quando ela vê o resultado, ela pode negar aquilo, mas aí surge um debate. E esse debate faz a pessoa entender por que ela pensa assim. Qual é o embasamento dentro de uma cosmovisão cristã bíblica para ela pensar daquela maneira? Da onde surgiu essa visão de sociedade, de economia, de família? Da onde surgiu? E aí é muito rico o debate, né? É muito rico mesmo, porque a pessoa vai caindo em si. Nós estamos traduzindo um livro produzido pelo Instituto Neemias, chamado Pilares. E esse livro Pilares, ele vai trabalhar essas 5 categorias que o teste PIRS afere, vai trabalhar biblicamente com exemplos e vai permitir que a pessoa que faz o teste, por exemplo, e se percebe mal em alguma área ou em várias áreas, que ela possa ler esse livro e saber por que ela foi mal, por que eu não penso assim, e por que o certo seria isso. Será que é isso mesmo? Será que eu, como cristão, concordo com isso? E aí o livro vai te levar a navegar
nas diferenças entre o que você foi levado a crer que era uma expressão de cristianismo, mas na realidade é uma expressão política, social, é uma construção que nega, inclusive, o direito individual, a responsabilidade que Deus, o valor que Deus enxerga em cada um, e não criar essa dependência de um sistema centralizado para que as coisas funcionem. Perfeito, professor Roberto. Professor, agora para nós encerrarmos a nossa entrevista, que tem sido muito boa, muito edificante, eu queria perguntar para o senhor algo que pode ser de interesse aí dos nossos ouvintes, especialmente aqueles que estão, de alguma forma, envolvidos com educação cristã, e que gostariam de poder, de certa forma, aferir a cosmovisão dos alunos, ou daquele ambiente no qual ele está inserido, né? Então, como a nossa audiência poderia ter acesso a esse teste, mesmo não estando vinculada à Associação de Escolas Cristãs por Educação por Princípio, a ESEP? O senhor poderia disponibilizar esse teste por um período aí para que as pessoas fizessem essa aferição? Eu acredito que vai ser muito, muito rica essa experiência dos ouvintes fazerem o teste. E o objetivo da ESEP é justamente difundir essa percepção do quanto a nossa cosmovisão é bíblica, do quanto nós, como cristãos interessados no desenvolvimento do nosso país, da nossa família, o quanto nós estamos com nossos pensamentos alinhados com as verdades bíblicas, né? O quanto nós, de fato, estamos contribuindo para que o reino de Deus se manifeste. Então, para nós, é uma satisfação poder estender esse tipo de reflexão para outros grupos. E sei que vocês estão nessa mesma empreitada, então eu posso compartilhar aqui um link que a gente usa para essas situações, quando queremos convidar pessoas de fora dessa comunidade para fazerem o teste. Então, eu vou abrir esse link amanhã. Amanhã, a gente torna isso disponível. Vou pedir que vocês anotem esse link e eu vou dar as instruções de como é que vocês podem fazer com esse link para realizar o teste mesmo sem ser associado da ESEP. Se você entrar no site da ESEP e tentar fazer esse teste, ele vai te pedir para você se associar. Não é o caso. Então, anota aí. É o famoso HTTPS. Então, HTTPS, barra inclinada, duas barras inclinadas, né, para a direita. Então, HTTPS, barra, AECEP, AECEP.org.br, barra inclinada para a direita, teste Peers. Peers é P-E-E-R-S. Tudo junto. Vou repetir. HTTPS, barra, aecep.org.br, barra, teste Peers. Tudo junto. Quando você jogar essa expressão na internet, você vai cair na página do teste, no site da ESEP. E aí tem um descritivo até do que é o teste Peers, que é muito do que a gente vem falando aqui. Aí você desce um pouco nessa página e vai ter o botão lá, realize o teste Peers. Você clica nesse botão, ele vai te abrir para você fazer um cadastro, e você faz o cadastro, recebe um e-mail de confirmação, e com esse e-mail de confirmação você acessa o teste.
Acessar o teste vai abrir uma página com 20 declarações. 20 declarações. E nessas 20 declarações, você vai ter que se posicionar. Se você concorda totalmente, concorda parcialmente, se você discorda totalmente, discorda parcialmente, e tem, inclusive, o neutro. Então, você leia cada uma delas, coloca a sua posição, são 20. Tem que responder as 20. Quando você fizer as 20, você clicar para enviar, ele vai pedir de novo o seu e-mail. Você põe o seu e-mail de novo, e aí aparece o resultado na tela. Mas, além desse resultado na tela, que você vai ler lá, vai estar o gráfico mostrando como que você está posicionado, e cada resposta que você deu mostra o que deveria ter sido em relação ao que foi. E você vai receber no seu e-mail também esse teste. Então, no seu próprio e-mail, você pode ler depois o teste também, para você refletir sobre ele. É isso. Acho que nós queremos desenvolver esse teste para ele ser muito simples, a gente passar um voucher para a pessoa só entrar no site com o voucher poder fazer sem ser associado. Nós queremos também que esse teste Peers, nós vamos produzir uma nova versão que vai permitir que grupos de controle possam realizar o teste para a sua comunidade. Por exemplo, o Burke poderia realizar para a sua comunidade Burke, uma universidade poderia realizar para uma classe, uma escola poderia realizar para a sua equipe, e ter os resultados consolidados desse grupo, e nós, a ESEP, vamos monitorar o consolidado, a média de todo o Brasil, talvez por regiões, talvez por tipo de organização, né? Igreja, instituições gerais, escolas, e aí a gente vai monitorar, vamos fazer um aprendizado conjunto de como é que está caminhando a nossa cosmovisão. O que você acha da ideia, Aramis? Perfeitamente, professor. Tá ótimo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse endereço, essa direção da internet, nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo para facilitar o acesso dos interessados aí da nossa audiência. Ok? Eu creio que isso vai ser muito bom. Nós vamos deixar aberto só por alguns dias, tá? Isso. Então, vai ficar disponível a partir de amanhã, dia 14, até que dia, professor? Vamos colocar uma semana? Uma semana, ok. A partir do dia 14, contando uma semana a partir do dia 14 de agosto, então, correto? Isso, incluindo o dia 14, tá? Incluindo o dia 14, perfeitamente. Caríssimo professor Roberto, chegamos ao fim de mais uma edição internacional do Burkcast. Eu tenho certeza que foi um tempo de aprendizado, tanto para mim como para os ouvintes do nosso programa. Quero agradecer ao senhor por ter dispensado aí do seu tempo, aí um Winter Garden na Flórida, e desejar ao senhor que tudo vá bem aí nesses dias um tanto conturbados aí na terra do Tio Sam, né? E deixa o senhor com a palavra final. Bom, eu novamente agradeço a oportunidade de ter uma audiência nobre me ouvindo e poder ocupar esse espaço também precioso aí do Instituto Burke, que você propiciou, e me sinto fortalecido em saber que temos uma comunidade que luta junto por esses ideais e que crê realmente que o reino de Deus, né, os princípios que Deus deixou para nós, para como devemos funcionar, para sermos abençoados como povo e para abençoarmos uma nação e termos famílias estruturadas e podemos crescer como indivíduos e como povo, saber que não estamos sozinhos, que esse exército continua crescendo, nos traz alegria, e contem conosco, estamos juntos. Perfeito, professor, muito obrigado, que Deus o abençoe. Audiência Conservadora do Brasil, muito obrigado a vocês pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox ou Overcast. O seu like e o seu comentário são muito importantes para nós. Se você gostou,
do conteúdo, eu peço a gentileza de compartilhá-lo com seus amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13:8, em que consta: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a vocês e até a próxima.